Boa tarde. Essa é a primeira sessão do evento Formação Sociohistórica do Nordeste. Hoje vamos conversar com a professora Edna. Ela tem graduação, mestrado e doutorado pela Unesp, é professora efetiva do Departamento de História da UFES e ela também é coordenadora do PROIS, que é o Programa de Mestrado de História da UFES. Então, eu queria, na verdade, comentar com vocês algumas reflexões que envolvem esse tema, né? A partir de um conteúdo que eu desenvolvo na disciplina de História do Nordeste, né? Trata-se também de questões que me perseguem, que me incomodam bastante, do ponto de vista de intelectual e do ponto de vista também de cidadã, porque há de se reconhecer que existe uma questão regional no Brasil que permanece, né? Que ela realmente está a todo momento, de uma certa forma, nos chamando à reflexão, nos chamando ao posicionamento político. Vez ou outra, em determinados momentos muito críticos da nossa trajetória política, essas questões de regionalidade sempre aparecem, ou elas aparecem de uma forma positiva, para enaltecer a tal diversidade e pluralidade regional e cultural brasileira, e em outros momentos ela aparece, né, negativada, é usado para um discurso de inferiorização de outras regiões, é um discurso que tem origem principalmente nos centros mais desenvolvidos do Brasil, e principalmente em situações de eleições, né, se recorre a um tipo de argumento discursivo que desqualifica, sempre que possível, a região Nordeste, o que nos leva novamente ao enfrentamento da questão regional na formação da nação e formação da sociedade brasileira, né? Então, essas questões, elas estão presentes no nosso cotidiano, né? Elas fazem parte de momentos, né, muito rotineiros. Então, às vezes, é uma notícia na TV, é o modo como, por exemplo, um problema da região é abordado por especialistas, são, às vezes, noções preconceituosas, discriminatórias, manifestadas, às vezes, de forma sutil, às vezes, de forma muito evidente, muito clara, né? Então, a gente está sempre se confrontando com isso. Então, isso efetivamente me chama muito a atenção. Eu gosto de lidar com esse tipo de discussão. E na disciplina História do Nordeste, aqui do curso de História da UFES, eu praticamente encontro uma situação bem favorável, né, para ter essa interlocução intelectual, para discutir bem com os alunos, e a conversa realmente flui bastante a partir de textos, de autores intelectuais, que também tem essa questão do Nordeste como discussão, né? Então, acaba sendo bastante produtivo, e é um pouco disso que eu trouxe aqui para vocês hoje, né? Que a gente, na verdade, vai conversar. Mas, antes de mais nada, é claro que, quando a gente fala Nordeste, a gente está se referindo a uma construção imagético-discursiva muito bem definiu o professor Durval Albuquerque no trabalho dele, na pesquisa dele, que é absolutamente fundante de toda uma nova perspectiva de analisar a questão da Constituição do Nordeste, né? O que fica bastante marcado pelo trabalho dele, que a gente sempre referencia, é pensar justamente o Nordeste não como algo dado e acabado, mas como um conceito que é uma construção ideológica, discursiva e imagética, né? Então, ela passa por todas essas categorias e dimensões, e ela efetivamente entrecruza todos esses elementos, né?
E uma das questões importantes foi justamente destacar qual era a intenção de certos intelectuais, notadamente localizados na região centro-sul do país, não só intelectuais, mas jornalistas, artistas, né, por aí vai, ao alimentar uma certa noção de Nordeste, né? Então, eu acho que o trabalho dele é fundamental nesse sentido, e é com ele, obviamente, que os historiadores, principalmente sediados na região Nordeste, passaram a dialogar a partir desse descortinamento que ele faz e mostrar para a gente o quanto de elaboração, na verdade, existia muito mais nessa conceituação de Nordeste do que algo efetivamente, entre aspas, real, né? Então, não à toa, essa ideia de Nordeste, Nordeste como depois vai ficar enraizado, né, com as suas imagens, noções, valores e pré/conceitos, ele tem data para nascer, é lá nos anos 30, né, vai tomando corpo nos anos 40, já se tinha conhecimento de algumas questões ambientais dessa região, né, as famosas capitanias do norte, depois províncias do norte, mas essa região, depois se transformar em Nordeste, tem a ver justamente com a industrialização e a modernização dessas áreas no Sudeste e os discursos que elas passam a elaborar a respeito de uma região que é considerada inferior, uma região que é considerada diferente e principalmente atrasada em relação ao desenvolvimento que se observava no restante do país. A gente até pode identificar que mais do que falar que era uma região atrasada, dizia-se até que era tipo uma região que impedia o pleno desenvolvimento do Brasil, com todas as suas potencialidades de progresso, de melhorias, né, de modernidade capitalista, e estava lá aquela região rural, atrasada, marcada, né, pela ação dos coronéis, marcada pela ação dos beatos, uma região muito tradicional, uma região muito contaminada pela religião que cegava, né? Então, mais do que um espaço geográfico, ele também acabou sendo um espaço que reuniu uma série de simbolismos. E essa reunião desse simbolismo com esses discursos foi importante para dotar essa elite e esses grupos intelectuais do Centro-Sul de um discurso de superioridade e, principalmente, de diferenciação, né? Então, está datado, né? Isso já é algo razoavelmente bem conhecido, né? E vai ser, obviamente, a confluência, né? Esses discursos vão confluir junto com imagens, né? Mas, obviamente, existe um pano de fundo a isso tudo que tem a ver com a decadência de uma região, a decadência econômica de uma região, tem a ver também com a dinâmica política, né, e certas particularidades da fazer-se política aqui na região Nordeste, né, seria uma região mais voltada para o coronelismo, para o mando e tudo mais, né? Então, de uma certa forma, essa que não é coincidência, claro, né, mas essa junção desses discursos de atraso, esses discursos negativadores, inferiorizadores dessa região, se dão justamente no momento em que essas questões de economia, da economia agrária nordestina, são muito destacadas, principalmente pelo atraso, né? À medida em que a industrialização vai se consolidando no centro-sul, /sudeste, basicamente sudeste, o oposto disso, né, pelo menos o contraponto, vai ser observado com a decadência de um tipo de economia, que é a economia agrária, a economia nordestina. Lembrando, nunca é demais lembrarmos que todas as categorias que fazem referência à espacialidade, Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste, etc., etc., também são construções históricas. A própria manipulação, né, a própria construção representacional dessas regiões no espaço geográfico também é objeto de intervenção
de um grupo social, de um tipo de elite que está no poder em um determinado contexto, e o modo como esses grupos olham para o espaço geográfico, né? Mas existe uma diferença entre estabelecer essas classificações e dotar essas classificações de valores. E foi isso que aconteceu com a região Nordeste, né? Ela é mais do que uma mera caracterização do espaço geográfico, né? Uma localização. Norte, sul, leste, oeste, que está mais oeste, que está mais... Né? Não é tão simples assim. É mais do que isso, né? Porque, com o passar das décadas, a essa classificação geográfica foi sendo designado uma série de atributos, uma série de elementos que acabavam, na verdade, por configurar o que a gente depois vai entender que é como se estivessem atribuindo a essência da região. É como se aquela região fosse aquilo, né? E tudo que está agregado a ela, as questões sociais, os tipos humanos, as dinâmicas sociohistóricas. Então, elas teriam uma particularidade porque inerentes àquele espaço geográfico que foi classificado, que foi previamente definido com alguns elementos caracterizadores, vamos dizer assim, né? E aí, por que eu falo sempre isso? Por que é importante se ater a isso? Porque a gente fica com uma certa impressão importante de que o determinismo geográfico, né, ele tem muito mais, ele ainda tem um vigor que é importante não desprezar, né? Em que sentido exatamente? Claro que as teorias, né, da importância do meio geográfico, o ambiente, a influenciar as características de não só de vida, de sobrevivência, mas também de personalidade e os tipos sociais, né? Então, vamos lá, Euclides da Cunha, né? A secura do solo faz com que os homens também sejam secos, né? Esse tipo de coisa. A gente entende essa manifestação no período, obviamente, em que a ciência, a própria sociologia, né, estavam num determinado nível de desenvolvimento, né, tinham as suas questões internas a resolver. Mas é curioso pensar, ou problemático pensar que parece, né, a ideia de que você pode realmente atrelar as questões ambientais como responsáveis ou como junções sempre indissociáveis dos grupos sociais daquele espaço, né? Por que eu falo isso exatamente? Porque às vezes não importa você dizer que no Nordeste chove, o litoral principalmente, e de uns tempos para cá, que mora aqui sabe, né? O Agreste também tem chovido bastante, pelo menos essa região Sergipe, Bahia, né? Pernambuco e tal. Que obviamente essas categorias, essas fronteiras não existem para o espaço, né? São criações políticas, claro, administrativas e políticas. Mas não adianta você dizer que aqui chove, porque se construiu uma visão tão vigorosa de que a seca que predomina na região, que parece que existe até uma resistência em aceitar que possa existir uma outra realidade que não essa que foi descrita, né? Como de seca, a falta de chuvas o tempo todo, o calor insuportável, né, uma certa visão do inferno seria caracterizado pela região. A ponto, inclusive, de você, às vezes, observar que em outras partes do país, por exemplo, um tempo aí atrás, acho que até agora, inclusive, o Rio Grande do Sul estava passando por uma estiagem. Mas a estiagem no Rio Grande do Sul, repare, né, o nome até, estiagem no Rio Grande do Sul. Ninguém fala seca no Rio Grande do Sul. Porque a seca no Nordeste e a estiagem no Rio Grande do Sul, ainda que processos muito, né, parecidos, mas de uma certa forma tem a ver com o regime de chuvas, com os impactos para a lavoura e tudo mais. A gente não vê, por exemplo, na mídia, que é o que basicamente nos alimenta em termos de informação e formação, você não vê isso ganhar uma dimensão como ocorre no Nordeste, porque no Nordeste, principalmente, a ideia da seca é associada com fome com miséria com
coronelismo, mesmo que moderno, e assim sucessivamente. Então, é um combo, né? Parece que é um combo que só existe na região Nordeste e a ela é inerente e seria impensável que outras regiões pudessem passar por isso. Uma outra questão que tem a ver com essa temática inicial, nessa introdução que eu estou fazendo, por exemplo, a ideia do migrante, né? Eu nasci em São Paulo por conta das origens da minha família nordestina que migrou para lá, ok. Mas há também um movimento contrário que eu observo agora, de gente do Sul migrando para o Nordeste. Mas, em termos de categoria social, ou de imaginário social, vamos dizer assim, não se caracteriza do mesmo jeito, né? Parece que o nordestino é migrante por natureza, né? Parece que o migrante, né, ali... perfeito é o nordestino, tanto é que existe até uma dificuldade em falar que essas pessoas que têm sua origem em outras regiões que não sejam o Nordeste, estão vindo para o Nordeste, sejam migrantes. Reparem, observem o peso que tem, o vigor que tem essas categorias que foram criadas e essa ideologia, né, em termos de representação sobre o Nordeste, que tem um vigor muito grande. E é exatamente esse tipo de postura que a gente tenta combater com informação, com conhecimento, produzindo reflexão e, principalmente, produzindo consciência histórica, né? E é por isso que essas questões de práticas e discursos, né? Desculpa, gente, deixa isso aqui. Práticas e discursos a respeito do Nordeste têm esse impacto a ser considerado em termos do que se criou a respeito da região e para que fins, né? Com quais objetivos. Quando a gente analisa a origem disso tudo, a gente compreende, mas depois de certos contextos e a transformação desses contextos, a gente fica se perguntando por que ainda permanecem, né? Então, esse tipo de discussão, eu acho que ajuda muito a gente a pensar um pouco essas questões, né? Bom, eu fui convidada para falar sobre a formação sócio-histórica do Nordeste. Eu acho que todas essas questões que foram colocadas como introdução, elas nos ajudam, porque, reitero, não existe uma noção de Nordeste antes dos anos 30 do século XX, a região é uma região, cabe lembrar agora, né, as questões de transformação, né, nas escalas de referência espacial e política, que também são econômicas, claro, que sempre acompanharam os processos históricos. O que eu estou querendo dizer com isso? Num determinado contexto, uma região, ela vai concentrar, né, os interesses, ela que vai concentrar as atividades econômicas, ela que vai reunir um dinamismo de atividades produtivas, né? Então, essa situação, ela pode ir se revertendo, é algo que a gente consegue observar na história com bastante tranquilidade, é algo até muito corriqueiro, né? Essa inversão de referencialidades, tanto de poder político quanto de poder econômico. Então, uma região que era economicamente importante numa época, uma série de questões, né, de dinamismo histórico mesmo, de contingências, elas vão se transformando. Então, regiões que antes eram importantes economicamente deixam de ser. Então, isso é algo, como eu falei, razoavelmente bem conhecido pela história, né? E no que diz respeito justamente à colonização da América Portuguesa, a gente tem vários exemplos disso, a gente acompanhou exatamente isso, nós somos fruto desse processo, à medida em que a região norte da América Portuguesa foi, originalmente, né, a região que concentrou os interesses da colonização portuguesa, basicamente se espalhou pelo litoral, mas por conta do processo histórico propriamente dito, né, as capitanias que conseguiram se estruturar, né, ou estruturar melhor um sistema de produção e de exploração colonial, né, foram a partir exatamente da instalação da cana-de-açúcar, né, dos canaviais e dos engenhos nessa região, acabam, na verdade, concentrando os interesses e a ação.
É óbvio que a coroa portuguesa, a metrópole, ela não se dedicou apenas a uma parte do território. É claro que era um vasto território, você lembrar, obviamente, que Portugal era um país pequeno, né? Mas que teve uma ação, né, digamos, de colonização nas primeiras décadas da colonização na América. Essas ações eram um pouco esparsas, né? Até porque tinha a competição também com outros povos europeus interessados em ocupar esse território, como os franceses. Então, é uma ocupação lenta, mas também esparsa, né? Uma ocupação que vai pegando todo o litoral. Mas, obviamente, que o Nordeste vai ter... Eu vou chamar de Nordeste por costume, gente, mas essa região norte, então, da América Portuguesa, tem alguns atrativos importantes, né? Então, o solo de Massapê no litoral, que acabou sendo muito, mas muito adequado para o plantio da cana-de-açúcar, isso observado após as experiências nas Ilhas Atlânticas e também na Itália, né, em outras regiões, qual era o tipo climático, né, que as lavouras de cana-de-açúcar se davam melhor, e essa região, né, o solo de Massapê, como eu falei, o clima quente, sol quase que o ano inteiro, muito propício, muito favorável a esse cultivo. Um cultivo que, por sua vez, atendia às exigências de um mercado internacional que estava em crescimento. Lembrando que o açúcar era um produto raro, caro, e, através da colonização portuguesa, intermediado depois pelos holandeses, você tem a ampliação do consumo de açúcar, né, e outros produtos tropicais na Europa, né. Então, obviamente, já estou lá no processo de colonização, se vocês estão acompanhando, eu acho que, deixa eu ver como é que está aqui, pode passar a lâmina, isso que eu falei, a Constituição do Nordeste, unidade imagética, né, é só seca, Mandacaru, e Peixeira, né, tá todo mundo. Pode passar o outro, né, isso eu também já comentei, a decadência da economia, isso. Então, o processo de colonização, que é um capítulo da expansão marítima comercial, o capítulo de expansão marítima tem acento, viu, para não esquecer. Então, tem a ver com nesse momento da era moderna, né, em que as coroas ibéricas se lançam ao mar em busca de mercados e metais, né, e principalmente alimentos. É um certo equívoco achar que eles fizeram aquilo tudo só para ir buscar especiarias, tal, né? Claro, é um combo, né? Mas as crises de alimentação na Europa e uma economia que está se reestruturando após grandes problemas de crise de abastecimento, crise agrária, crise demográfica, a peste negra, as próprias guerras, né? Então, é uma população que está buscando soluções para os seus problemas de ordem econômica de várias formas, né? Então, uma delas é pensar em formas de satisfazer o mercado e também o mercado que está em ascensão e também a crise alimentar, né? Procurar lugares que possam fornecer alimentos para essa população. E aí, tem que pensar um pouco que origem é essa, né? Quem são essas pessoas que vêm colonizar essas regiões, né? Antes de mais nada, a economia europeia, portuguesa, basicamente, era uma de base rural, né? Explorada pelo camponês, pré-industrial mesmo, né? Na época da produção doméstica, no seu sentido mais arcaico e artesanal, né? E, principalmente, eu acho que isso é importante demarcar, uma sociedade marcada por um caráter elitista, né, da atividade mercantil, principalmente uma mentalidade que condenava, né, a atividade comercial propriamente dito,
precisa ser muito bem demarcado, isso muito bem enfatizado, né? Que havia uma série de restrições aos comerciantes, tanto no reino quanto nas áreas coloniais. Então, eles, por exemplo, não podiam participar das câmaras municipais, eles não podiam ter acesso a determinados cargos, né? Então, você tinha uma série de pré-conceitos em relação à atividade mercantil, que, entre aspas, manchavam a honra das pessoas que tivessem alguma ligação com atividades comerciais no passado, né? E por que eu demarco muito isso? Porque é um tipo de mentalidade aristocrática, claro que migra junto, vem junto com o colonizador, e que ela depois vai se enraizando em termos de valores socioculturais, nas estruturas mentais do brasileiro, vamos dizer assim, né? Que vai vir a ser o Brasil. E aí a gente tem, obviamente, uma mentalidade que vai associar riqueza e prestígio à posse da terra, né? Uma ideia bastante presente nessa formação histórica, né? Da posse da terra como algo que dá prestígio, né? Da posse da terra que é algo que indica, na verdade, que você está subindo na hierarquia social. Né? Mais do que ter patrimônio, mais do que ter um pedacinho de chão para sobreviver, ter o tal pedaço de chão e querer mais, claro, e sempre agregando posse a essas famílias, né? Ela te credencia para uma série de círculos sociais, possibilidades de ascensão econômica, né? E principalmente aumento do patrimônio. Então, é tudo conjugado para fazer com que aquele indivíduo e sua família obtenham um respeito, prestígio e sejam nessa hierarquia, eles sejam valorizados, né? Algo importante também de dizer que nos empreendimentos ultramarinos a gente tem a participação de um Estado que é empresário, né? Precisamos lembrar sempre que a colonização portuguesa contou basicamente, né, com a orientação do Estado, mas com o capital de uma classe burguesa de variados portes, né, a pequena burguesia, a média burguesia, a grande burguesia europeia, não só portuguesa, mas em associação com burguesia de outros países, principalmente Itália, Holanda, e depois também vai ser a Bélgica. Então, é um Estado que ele coordena as ações de colonização, mas ele mesmo não tem o capital suficiente. Então, isso vai né, caracterizar esse processo pela valorização da iniciativa individual e, principalmente, pelo reconhecimento da ação desses colonos em colaborar com o projeto de colonização, propriamente dito. Isso é muito importante. E aí, óbvio que essa atividade comercial, por mais que essa sociedade fosse aristocrática, que de fato era, mas ela dependia muito da atividade comercial, né? Obviamente, até pela situação que a gente colocou aqui, é uma situação marítima comercial, né? Como não depender do comércio? Sem falar os registros documentais que sempre referenciavam Lisboa como uma grande capital mercantil, né? Os bazares de Lisboa, né? Tem até referência falando, Lisboa é uma grande loja, Lisboa é um grande bazar. Justamente por conta dessa orientação que a sociedade e o Estado português foram assumindo de incentivar a atividade comercial, mas é um Estado e uma sociedade que valorizam a atividade comercial, mas em termos mentais é muito marcado por essa ideologia aristocrática e senhorial, né? Pode passar a próxima. Bom, interesse no Brasil, né? Basicamente, a montagem das estruturas que vão permitir a exploração da terra a partir de um gênero de exportação voltado no açúcar, e óbvio, vão ter outros produtos tropicais que vão cair no gosto do consumo europeu, claro, mas a ideia era basicamente fazer com que o Brasil
fosse, né, se dedicasse, né, especialmente a esse tipo de produção. E, atrelado a isso, obviamente, uma questão que se colocou logo de cara foi a questão da mão de obra, né, como sustentar toda uma estrutura produtiva voltada para um mercado externo de uma grande lavoura, com uma mão de obra que, a princípio, foram os nativos, né, principalmente os nativos do litoral, depois há todo um direcionamento para, entre aspas, o sertão, na busca desses nativos para serem escravizados, mas aí a questão do tráfico ganha outra dimensão, porque o tráfico, além de ser a solução para os seus problemas ali de forma mais imediata, ele acaba se constituindo um ramo da atividade econômica importantíssimo, né, para permitir o acúmulo de capitais para o desenvolvimento de toda a economia mercantil dos séculos XVI, XVII e XVIII também, né? E aí, quando a gente fala, obviamente, do tráfico de escravos, a gente não está falando só do interesse ou da ação dos portugueses, estamos falando da ação dos europeus, de modo geral, porque a gente vai encontrar a participação, a ação mesmo, né, o envolvimento, montavam-se casas, empresas, né, voltadas para o tráfico, seguros de navios e por aí vai, que envolviam agentes econômicos, agentes empresariais de todas as nações, ingleses, holandeses, franceses, portugueses, espanhóis, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que era um fenômeno que abarcou todo um processo de formação do capitalismo, que é importante para a constituição da economia capitalista nesses países e, obviamente, depois na Revolução Industrial, né? Então, de onde é que vem esses capitais? Vem só da produção agrícola e da exportação desses gêneros das Américas e das Antilhas? Não, né? Tem a escravização de pessoas livres num continente inteiro teve um peso significativo. E aí, em alguns pontos específicos do litoral, que a gente vai chamar então de litoral nordestino, o açúcar ele foi plantado numa estrutura de monocultura, né? Inicialmente, algumas atividades produtivas foram também organizadas no sentido de apoiarem a estruturação desse sistema produtivo açucareiro, mas isso apenas no começo. À medida em que a colonização vai se entronizando, né, ela vai se consolidando, a gente percebe que o sistema, a atividade produtiva, ela é muito mais ambiciosa e mais profunda nesse sentido, né? Então, passa-se, na verdade, a produzir coisas para... Paulo, pega aqui, por favor. Desculpa, a gente tinha baixado. Para apoiar a economia mesmo, né? Então, são propriedades voltadas para o abastecimento, são atividades mercantis incipientes, voltadas para o mercado interno, mas aí, obviamente, é com o passar do tempo e com a experimentação dessas atividades, né? Existe uma certa ideia, né, de que a agricultura de abastecimento, ela foi apenas permitida nos solos em que não eram adequados para a cana-de-açúcar. A gente tem que ver essa afirmação com um certo cuidado, né, porque é claro que o clima próximo ao litoral, ele realmente era muito mais favorável ao plantio da cana-de-açúcar e ao estabelecimento de canaviais e engenhos, né? Lembrando que nem toda propriedade que se dedicou à lavoura de cana-de-açúcar, ela tinha engenho, né? O engenho, você podia ter uma série de pequenos e médios lavradores que moíam a cana no engenho de um grande proprietário de cana-de-açúcar, né? E escravos. Então, não é necessariamente imaginar que esse é o panorama de toda a região. Então, é esse mosaico de possibilidades de posse de terras e de atividades produtivas que a gente vai observar se desenhando
porque aí alguns se dedicam, sim, à grande lavoura, agroexportadora, com mão de obra escrava extensa, mas que também vão conviver com pequenas e médias lavouras de cana-de-açúcar, com um número mais de escravos, e também, nesse sentido, as grandes lavouras pequenas mantinham pequenas roças ou áreas para subsistência, da mesma forma que você tinha aqueles que se dedicavam para abastecimento, lembrando basicamente aí das características da capitania de Sergipe, que não é que se especializou, mas teve esse importante traço, né, de concomitantemente a estabelecimento da indústria açucareira, da economia açucareira, também desenvolveu uma economia para abastecimento a partir de pequenas lavouras e também de outros produtos que eram necessários para a manutenção, né? E assim, vai ter o tabaco, o arroz, né? Você tem uma série, o algodão, né? A região norte também se destacou pela produção algodoeira, né? E aí, queria destacar, então, a importância da agricultura para o avanço da ocupação colonial, né? O Capistrano de Abreu, um historiador brasileiro, Brasil produziu em termos de intelectual, foi ele justamente quem indicou que não víssemos a ocupação de fazendas de criação no sertão nordestino como uma economia menor, né, como um mero apêndice da economia de engenho, etc. Não, calma. Claro que a economia açucareira é importante, mas principalmente para essas regiões mais afastadas do litoral, a pecuária ela foi a atividade que mais agregou e organizou a economia e organizou também o universo social desses indivíduos, né? Então, e ele é fantástico, né? Demonstrar como, na verdade, a pecuária representou não só, assim, a questão do transporte, da força motor para os moinhos, né, da tração, da força mesmo para fazer os moinhos se movimentarem, mas a ideia de que do boi você aproveitava basicamente tudo, né, desde o couro dele, e aí a gente vai ter a civilização do couro, né, como se diz, e também tudo, né, dos chifres se faziam botões, você falar toda uma culinária que é desenvolvida, e costumes, e folclore, e tradições que envolveram a atividade da criação de gado, né, por exemplo. Então, seriam basicamente essas ações iniciais que vão demandar a colonização desse espaço. Pode passar. Assim, né? Destacar, então, já dando uma sintetizada, os fundamentos históricos da colonização regional como determinante de uma dicotomia social da região, né? Primeiro, o famoso litoral, que é úmido, uma empresa agrícola exportadora de açúcar e também com trabalho escravo. O trabalho escravo, quando vai ser extinto, né, no final do século XIX, em todo o país, óbvio que isso teve importância fundamental para a consolidação de relações de trabalho em moldes capitalistas, principalmente na região sul-sudeste, né, que digamos, vivenciava outra estrutura econômica, principalmente a partir da exportação do café e a modernização das suas cidades, né, a urbanização de importantes centros, por aí vai. Enquanto que na região norte esse processo é um pouco diferenciado, porque também é claro que o café vai ser o gênero prioritário das exportações brasileiras no século XIX, com implicações, obviamente, para a política, lembrando que eram uma elite cafeeira que
estava ali em conluio com o Estado Imperial, e essa região do norte, ela continua a produzir açúcar, né? Tem as suas atividades agroexportadoras. Quando vem a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, as regiões produtoras de algodão no Nordeste serão beneficiadas com um certo impulso. Mais ao norte, a gente vai ter a exportação do látex para borracha, né? Então, é preciso ver com um pouco de cuidado uma certa noção de terra arrasada, que não desenvolvia nada, que estava completamente paralisada em tudo, que não é necessariamente verdadeiro, mas, por outro lado, a gente percebe que, potencialmente, muitas coisas deixaram de ser investidas na região por conta, claro, de um projeto econômico, um projeto político, né, de Estado, que priorizava, ou pelo menos beneficiava uma determinada região e seus agentes políticos, isso é evidente, né? Mas aí, quando chega o processo de abolição no Brasil, no século, quando se define a abolição, obviamente, né, quando chega, porque a abolição, ela foi uma conquista, né, dos grupos sociais, dos indivíduos nos cativeiros, em toda uma mobilização social em torno disso, aqui, justamente por conta da proibição do tráfico em 1850, não é que não existisse a força da escravidão, né, mas ela já estava com outro dinamismo, né, então, muitos escravos passaram a ser vendidos para o Sudeste, justamente por conta da proibição de tráfico atlântico, né, e aí uma das soluções foi essa, mas isso não significa que isso tenha perdido a sua força aqui, né? E mais do que exatamente a relação escravista em si, né? O fato das pessoas comprarem escravos para trabalharem para elas, etc., etc., tem a ver com a dominação e as relações, né, de hierarquização e inferiorização que se estabelecem em torno disso. E aí, nesse sentido, com o fim da abolição nas capitanias aqui do norte, aos poucos, né, lembrando que o Ceará foi uma das primeiras, etc., etc., o que se percebe é que, estruturalmente, essas mazelas da escravidão, elas permaneceram, né, e elas ainda vão levar um bom tempo para se diluírem ou ter algum tipo de transformação nos sistemas econômicos e de né, mão de obra, as relações de empregados e empregadores. Então, o que a gente percebe é ainda a manutenção de relações de trabalho nos moldes pré-capitalistas, no sentido de que a concorrência pelos salários ela não é plena, ela não é justa, você tem outros elementos nessa relação de exploração do trabalho dos homens pobres e livres, né? E aí você tem algumas questões que vão se aproximar do quê? Da semi-escravidão, do semi-servilismo, do trabalho no sistema de meia, né, que é muito recorrente e vai ser uma das características desse mosaico produtivo aqui no Nordeste. E aí é realmente uma coisa que permanece e vai ter uma repercussão fundamental nas relações de trabalho, né, uma certa mentalidade a respeito dessa relação mesmo entre empregado e empregador, né? Então, são uma daquelas questões estruturais que a gente sempre na história tenta fazer com que emerjam, né, para a gente perceber que algumas dessas questões críticas, né, como é que elas ainda permanecem, né? E aí, uma questão, né, que a gente percebe que é essa classificação que a gente fez entre litoral e sertão, né? E aí, mais do que exatamente concentrar uma população no litoral, uma população que vai trabalhar nesses engenhos de pessoas que conseguiram terras pelo seu cabedal político e hierárquico e aristocrático, né? O que a gente observa é que na distribuição inicial das terras, aquelas pessoas que tinham mais prestígio acabavam, obviamente, ocupando as terras de melhor qualidade, né? Ao ponto que
cabia aos indivíduos de menor posse, menor prestígio, irem cada vez mais adentrando o sertão. E aquelas pessoas, então, que intermediárias entre as duas situações, ficar até se submeter ao trabalho de outros senhores de terras, médios ou de maior porte, mas que buscavam essas regiões em que as terras mais áridas ou o clima mais menos favorável, né, ao regime de chuvas, pudesse, enfim, uma fixação, favorecer a fixação dessas pessoas, né? Então é isso, então o crescimento demográfico vai empurrar a população, principalmente a população mais pobre, sem cabedal político, sem cabedal econômico, para as terras mais áridas, né? E aí isso vai permitir a configuração de um sistema econômico que coloca essas pessoas em condição de subsistência, uma subsistência que é econômica, uma subsistência também que é política, né? Bom, e aí a fazenda do semiárido, ela vai se basear em uma população camponesa, né, sem terra e sem salário, a qual trabalhava para o dono da terra na forma de meia, né, que é a forma de partilha da produção. Então, a terra e os instrumentos de trabalho são do dono da terra, são do fazendeiro, e o camponês, o trabalhador, entra com a sua força de trabalho, às vezes não só com a dele, né, com a da sua família também, e aí do trabalho dele vai sair a sua subsistência, né? Muitas vezes não, geralmente, insuficiente para garantir uma vida razoavelmente digna, né? Então, esses sistemas vão sendo elaborados e reelaborados e aprofundados ao longo dos séculos, né? E vão favorecer justamente a subordinação e a dependência dessa população camponesa a esses grandes proprietários, que isso vai ser, digamos, uma marca do tipo de relações de trabalho e de exploração que se estabelecem aqui, né? Então, é isso nesse sentido, né? Essas características vão perdurar, vão caracterizar uma situação estrutural de subdesenvolvimento, né? Uma estrutura agrária dual e arcaica, com relações mercantis para fora, ao lado de relações de trabalho pré-capitalistas ou não mercantis, especialmente as atividades voltadas para a subsistência, né? Deixa eu ver o que mais. Bom, quem são os tipos sociais que vão gravitar nessas formas econômicas próprias do processo de colonização, né? A gente vai ter o mundo dos engenhos, e quando a gente às vezes lembra do Nordeste colonial, né, uma coisa que se cristalizou bastante foi justamente essa visão das casas grandes, né, e dos seus senhores em suas varandas, olhando o canavial, os seus capatazes organizando o trabalho da lavoura dos escravos, né, então, longe de romantizar esse tipo de situação, o mundo dos engenhos, obviamente, era um mundo extremamente duro, violento, né? Como eu estava explicando ou informando até então, né? Basicamente no litoral que vamos ter uma manifestação dessas organizações, mas é claro que isso não impede que outras regiões, principalmente as que eram mais próximas aos rios, também pudessem desenvolver a atividade agroexportadora, né, baseada na cana-de-açúcar, e é isso que vai fazer a riqueza e o prestígio desses indivíduos, né? Mas esse engenho, né, ele vai ter o senhor de engenho, né, é que vai coordenar a vida social e a vida política dessas localidades, né? Então, mais do que uma unidade produtiva, o engenho, na verdade, é um articulador de uma série de dimensões econômicas, sociais e políticas, né, que entrelaçam todos os indivíduos, as famílias, os filhos que nascem e precisam trabalhar junto com o pai, e por aí vai. Então, é importante frisar esse mundo dos engenhos, que pode ocorrer basicamente no litoral, mas ele pode ocorrer concomitante
as outras manifestações produtivas mais ao interior, digamos assim. O mundo dos sertões, que em termos de dominação, ele não altera muito em relação ao mundo dos engenhos, né? Nós tivemos aí algumas palestras desde essa pandemia e tem sido bem interessante difundir justamente essa ideia que foi cristalizada de que o mundo dos sertões é um mundo, principalmente para o trabalhador, é um mundo mais livre, né? Enfim, existe também uma outra categoria de romantização em cima, considerando o mundo dos sertões, né? É claro que, em termos de hábitos, costumes, alimentação, modo de viver, vai se diferir da economia agroexportadora do litoral, óbvio, né? Mas, em termos de dominação e de relações de trabalho, de exploração propriamente dito, o mundo dos sertões não é também um mundo fácil, né? É um mundo violento, há o trabalho do professor Francisco Carlos Teixeira, né, que vai analisar, principalmente aqui em Sergipe, os conflitos de terra, né, a partir do final do 19 até a década de 30, e uma das grandes conclusões que ele chega, e é bastante razoável pensar nisso, é esse mundo dos sertões bastante violento, que, inclusive, coincide com uma certa categorização que foi criada exatamente pelo colonizador, coincide, mas não necessariamente está certo, né? Mas o colonizador acreditava que o sertão era justamente o espaço em que a justiça não chegava, é o espaço que o bandido se esconde, é o espaço de uma certa liberdade, porque ninguém vai estar fiscalizando, está te vigiando fazer as coisas consideradas erradas, tanto pela igreja quanto pelo Estado, né? Então, esse mundo do sertão, com essa visão de liberdade, mas é também um mundo bastante violento, um mundo bastante dominador, né, e que pratica as explorações somente da mão de obra, né, a mão de obra camponesa, de forma também bastante vigorosa, né? Seria um pouco ingênuo da nossa parte achar que o mundo dos sertões porque se desenvolve a pecuária ou desenvolve pequenas unidades produtivas, há uma agricultura familiar mais evidente, então por isso ficaria uma experiência mais fácil, o que não é necessariamente verdadeiro. E, é claro, os setores intermediários, setores esses, porque, obviamente, né, a gente não pode pensar nesse mosaico de formação social, que a bipolaridade, né, então, assim, só senhores de engenho e escravos, você tem aí um conjunto, né, de outros atores sociais importantes, entrelaçados por essa realidade colonial, uma realidade, ora do engenho, ou da atividade de criação e de abastecimento, né, nesses sertões, e que vão, o que a gente costuma sempre dizer, né, vão tentar sobreviver, né, cada um tentando dar sentido e significado à sua existência a partir da posição desse indivíduo nessa escala de hierarquias que é trazida pelo colonizador, né? Então, e aí pesa os valores aristocráticos, né, que foram sedimentados, né, lá desde o período feudal na Península Ibérica, são trazidos para cá com outra roupagem, mas que na essência ainda continuam, né? Então, você tem também um grupo significativo que desenvolve atividades mercantis, né? Sim, a colônia não era só lavoura e não era só pasto, né? Então, como é que esses produtos chegavam aqui? Né? Então, existia uma rede de abastecimento, pessoas que se dedicavam a esse tipo de atividade nessa região, né? Então, a gente tem que ampliar um pouco a visão sobre esse processo histórico e ver que é uma realidade, né, que é percorrida, né, por vários personagens. É claro que a baliza da vivência das pessoas, obviamente, vai ser a posse de terras, escravos,
e como ele está posicionado no mundo do trabalho. Isso é óbvio, né? Mas, mesmo assim, é possível a gente encontrar a desenvolvimento ou a ação de indivíduos em outras esferas, para além desse binômio muito simplificador de ou é senhor de engenho ou é escravo, né? Bom, já me aproximando da conclusão, né? A análise ou a abordagem que eu trouxe para vocês hoje tentou frisar um pouco essas questões de origem e permanência de certas estruturas, né, de certas características enraizadas nessa construção que é chamada Nordeste, né? Então, eu lembro muito nesse momento, eu gosto muito de referenciar o Celso Furtado, né? O Celso Furtado, ele tem um destaque incrível, né, e muito significativo, realmente é um dos melhores pensadores que o Brasil também já produziu, mas ele entendia que o desenvolvimento regional passava, obviamente, por uma questão de Estado, de política pública, né, de planejamento de Estado para desenvolver uma determinada região. O problema que o Celso Furtado encontrou no Nordeste, naquela época, ele identificou com as dificuldades de industrialização, no momento em que o modelo de desenvolvimento das sociedades passava por promover a industrialização dessas regiões a qualquer custo, né? Sempre que se perguntava, por que uma região é atrasada? Porque não tem indústria, né? E se não tem indústria, o que tem que a gente fazer para botar a indústria lá? Então, a indústria, de uma certa forma, resolvia. Por que exatamente? Porque era o padrão de desenvolvimento que foi experimentado internamente lá no Sudeste e também em outras experiências de desenvolvimento econômico ao redor do mundo. Então, os Estados Unidos, certas regiões tinham passado por isso, a Europa propriamente dita, né, que é o melhor exemplo que a Europa, né, que foi através da industrialização que teria alcançado os níveis de modernidade e civilização. Tudo isso entre aspas, viu, gente? E aí, obviamente que o modelo que ele se apegou era um modelo que solucionava o atraso do Nordeste pela industrialização. Hoje a gente sabe que já não é bem assim, a industrialização é apenas uma das possibilidades que uma região pode encontrar para resolver os seus problemas de atraso, né, entre aspas, econômico, né, que a gente tem que discutir também, a ideia de atraso econômico é sempre muito bom pontuar, mas que ele via muitos problemas também nisso, né, porque ele identificou que, ao fim e ao cabo, a região Nordeste não ia conseguir se modernizar nunca enquanto não se livrasse de problemas que, na verdade, eram estruturais. Então, eu me referi à relação do trabalho, à relação da exploração da mão de obra trabalhadora, que, no final da abolição, praticamente quase nivelou o trabalhador livre, mas é um trabalhador livre pobre, a condição de escravo. À medida em que eu remunero um trabalhador que é livre com um prato de comida, e tá bom, né? Ou então eu pago uma diária que se ele juntar com a família toda dele não consegue comprar comida, por exemplo, eu estou subordinando, eu estou explorando, eu estou colocando esse indivíduo e essa família em níveis subhumanos e que não existem possibilidades de desenvolvimento de nenhum modelo capitalista nesses termos, né? Assim, o Celso Furtado identificou exatamente isso. Não adianta, a gente pode colocar a melhor indústria no Nordeste, enquanto as relações de trabalho e o modo como você se relaciona com os trabalhadores não se modificar. Então, é estrutural, né? Isso tem a ver com o quê? Com a colonização, lá no princípio, com a mentalidade que se estabeleceu, com esse universo de trabalhadores, né? Com esse tipo de característica de inserção no sistema produtivo, né? E aí pontua-se também que o Nordeste, mesmo que desenvolva atividades modernas, vai conviver com uma certa resistência à mudança, né? Porque, novamente, enfatizando, são as relações e as características mais estruturais que precisam se modificar, né? E aí, mesmo com a modernização, que a gente percebeu, né, o Nordeste foi objeto aí de algumas
políticas públicas de desenvolvimento econômico consideráveis, né, em uma determinada gestão de um governo, mas às vezes a modernização que esse desenvolvimento econômico promoveu não abriu, né, não abriu o desenvolvimento também da mentalidade em relação ao trabalho e em relação ao outro, né? Então, mesmo que exista uma clara melhoria econômica, né, às vezes os indivíduos vão usar essa melhoria econômica para continuar a repetir os padrões de exploração, como em épocas de atraso, em épocas de dificuldade econômica, por exemplo, né? Esse é algo muito cotidiano, a gente que sabe o que a gente está vivendo, a gente encontra isso muitas vezes. É algo próprio do Nordeste somente? Não. É algo que vem uma certa característica do brasileiro, né? E a gente já andou assistindo isso ultimamente, você sabe quem está falando, como é que é, do engenheiro? Engenheiro não, sei lá, esse tipo de coisa, né? Vocês entenderam. Porque não adianta, então você pode promover todo o desenvolvimento capitalista possível naquele contexto, né? Mas se essas questões mais estruturais, elas não forem recolocadas e, principalmente, exterminadas, nós continuamos a reproduzir os padrões da formação colonial da nossa região. É isso. Muito obrigada pela atenção de todos e me coloco à disposição. Doutora, muito obrigada pela apresentação. Gente, o debate agora está aberto. Caso alguém queira fazer alguma pergunta ou comentário, pode escrever no direct aí no bate-papo. Pode digitar a pergunta, o comentário, ou pode falar que quer fazer uma pergunta e a gente fala para ligar o microfone e você faz a pergunta. Eu só queria perguntar um pouco à professora sobre essas questões de o porquê dessa situação do Nordeste ter essa conotação negativa. Por que essa narrativa? A quem será que essa narrativa serve? Eu sei que não é uma pergunta fácil, mas só me mate essa curiosidade, por favor. Eu acho que é uma questão interessante. Muito obrigado a todos, viu? Boa tarde, eu estou muito feliz de participar. Vamos juntar, porque vai que também casa, né, a questão com certo, comentário. Então, vou ler aqui. Professor Lincoln Franco, essa invenção do discursiva da região é um ponto extremamente válido. No que se refere à ideia de que o Nordeste impediria o desenvolvimento da nação, cabe destacar os projetos desenvolvimentistas que tinham como mote central a ideia de integração nacional, como se a região atrasada não fosse integrada à nação desenvolvida. Muito interessante esse debate. Os dois comentários, as duas perguntas casam, né? Se bem que do Lincoln não foi exatamente uma pergunta, né? Foi mais um comentário, mas é exatamente isso, vai na mesma linha, né? Da gente pensar esses padrões de exploração de uma região sobre a outra, né? Que é muito comum na história recente do Brasil. A existência de regiões que são desiguais, ela não é exatamente uma novidade. Isso acontece em várias partes do mundo, em várias outras sociedades. Então, por exemplo, o norte da Itália se acha superior ao sul da Itália. Os moradores de lá, com questões de cor de pele, seja lá o que for. E, enfim, a França também tem vários lugares, Portugal também, a Espanha também nem se fala, mas a Espanha tem a questão separatista ali mais evidente, né? Mas, enfim, é algo, tipo, não muito estranho, né, do ponto de vista de que, sob a roupagem de uma unidade de uma nação, existem fissuras, existem fraturas ali que são, de uma certa forma, mal resolvidas. Não existe essa ideia exatamente de que todo mundo, um belo dia, resolveu se unir e vamos ali construir uma nação, que, no caso aqui do Brasil, passa pelo complexo processo de independência e da dificuldade das regiões, né, que compunham a América Portuguesa de se pensarem como uma unidade, de se pensarem como uma nação que estaria todo mundo junto, porque a disputa, ou pelo menos as diferenças
políticas entre o que era o norte antes e o sul, o que é o sudeste hoje, elas eram muito profundas. A gente até costuma dizer que, em tese, não era nem para ter saído um país inteiro dali. A gente, exatamente analisando, né, o processo todo, de uma certa forma, tinha tudo para se separarem, como foi feita com a América Espanhola, que vai virar aquele monte de país, né? Mas pelo processo histórico em si, pelas contingências, pelas decisões dos agentes políticos à época, acabou-se, né, sendo direcionado para a ideia de que, sim, dá para a gente formar uma nação. Mas só que a questão continuou, a questão vai continuar durante muito tempo. Vai ter 1824, né, com a Confederação do Equador, enfim, todas as reclamações e os posicionamentos, vai ter 48, né, com a Praieira, você vai ter uma série de outros movimentos e insatisfações e reclamações dos grupos políticos da região norte, que vai virar o nordeste, em torno desse poder que se concentra lá no sudeste, e é ele que acaba determinando como é que a nação vai se desenvolver. E aí, obviamente, essas outras regiões, elas ficam preteridas nos investimentos. Eu tenho um amigo lá na UFPE que disse que as elites do Nordeste, elas eram bem escutadas, assim, né? Óbvio que nem tanto quanto a do Sudeste, mas que os políticos tinham um bom trânsito na corte, né, na época de Dom Pedro II. Mas, de qualquer forma, a gente não vê isso se materializando em grandes avanços ou grandes iniciativas de modernização para o Nordeste, né? Eu estou remontando isso para mostrar que, na verdade, esse, entre aspas, atraso, na verdade, é uma combinação, é o resultado de ações políticas por parte dos grupos que estavam no poder nesse processo de formação do Estado e depois de maturidade do nosso Estado Nacional, que relegaram para essa região um papel secundário. E aí a coisa só vai aprofundando e permanecendo, né? E principalmente em termos de projetos políticos, como é que se pensava que a região seria, né? Primeiro que pensava que a região não tinha nada, né? Porque desde o século XIX, final do XIX, com as secas e toda aquela manipulação visual que foi feita em torno da seca no Nordeste, né? Então sempre mostrava o Nordeste como? Com aquele monte de criança morrendo, né? De fome, ou os movimentos messiânicos, aí quando vem o cangaço, aí que acaba com tudo, né? Aí realmente o inferno o Nordeste é a visão do inferno mesmo, porque tem fome, miséria, bandidos que a justiça não consegue prender. Então era assim, era tudo que o Brasil não queria ser. Aí a história do porquê essa narrativa feita, né, sobre esse conceito de Nordeste, que acabou ajudando a formar, sim, um entendimento do que vem a ser o Nordeste. Isso foi tão bem vigorosamente trabalhado que a gente até hoje tem dificuldade de desfazer essa ideia, né, de que o Nordeste não é... Até sempre as piadas, as brincadeiras, né, a gente vai para lá, para o Sudeste, lá, vocês lá no Nordeste andam com peixeira na mão, ou a ideia de que a gente come acarajé o tempo todo, sabe esse tipo de comentário, né, que minimiza, mas ao mesmo tempo revela uma ignorância. E ao revelar a ignorância, mostra, na verdade, a força de uma imagem que foi construída sobre o Nordeste, uma imagem que virou conceito, né? Quando fala Nordeste, não vem a questão espacial, vem a questão social, ideológica e simbólica, né? E aí, essa narrativa, ela vai servir para dotar de elementos de superioridade uma determinada elite, uma classe média também dessas regiões, né, basicamente o Sudeste, e, ao mesmo tempo, em termos políticos, vai servir para os governadores daqui do Nordeste ficarem capitalizando em cima da seca e da reclamação da falta de recursos, né, para a região. Essa narrativa também serve para propósitos internos. E que, no fim, ninguém quer admitir, ou pelo menos quer viabilizar um projeto de desenvolvimento para essa região, que se for um desenvolvimento que não seja igual ao do Sudeste, mas que seja um desenvolvimento próprio, no qual a região alcance os níveis de, por exemplo, escolaridade, empregabilidade,
desenvolvimento humano, né? A violência eu acho que está pau a pau, viu? Porque eu acho que o Sudeste e o Nordeste, em termos de violência, estão bem parecidos. Mas, enfim, aqueles elementos que caracterizariam uma região por seu desenvolvimento social, econômico e educacional, né? Mas é isso mesmo, é um discurso sobre a região. A Luana colocou aqui, ó. Professora, qual o papel dos meios de comunicação e livros didáticos nessa construção da imagem do Nordeste? Obrigada pela pergunta, Luana. Os meios de comunicação mais recentes, ainda que tenham modificado um pouco, né, assim, a abordagem, né, de uma certa forma insistem num certo estereótipo da região, né, o que é bastante ruim. Mas eu digo isso basicamente pela questão mais popular mesmo, televisão, né, por exemplo. O cinema, por sua vez, o cinema que é feito no Nordeste, com a temática do Nordeste, ele tem as suas particularidades e aí ele já tem uma outra proposta. É um canal de mídia, né, um meio de mídia, mas o cinema, ele tem levantado uma bandeira, né, de mostrar um Nordeste diferente do que se acostumou a vender lá no Sudeste, por exemplo, né? Então, é um Nordeste que, em alguns filmes, tem uma pegada de crítica social muito forte, e outras possibilidades de temas, de filmes, de enredos, que tentam, na verdade, mostrar a riqueza do Nordeste propriamente dita. Então a gente tem uma pluralidade de ações e intenções no que diz respeito a como uma imagem do Nordeste é vendida nos meios de comunicação. Lembrando claramente que o Nordeste não é um, são vários, né? Até falar Nordeste e pensar isso de um bloco fechado já é um reducionismo, já é uma questão muito complicada, mas que é o que, pelo menos, predomina, né, quando se pensa uma região a partir do olhar da outra, né? O olhar da outra região sempre vai simplificar, minimizar e homogeneizar todo mundo, porque ele é conveniente, né? Todo mundo daquela região ali, aquela região que é inferior e por aí vai. Isso é muito problemático. Mas, de um modo geral, a mídia, pelo que eu tenho observado recentemente, né? A mídia, principalmente a televisiva, insiste ainda em algumas questões. E existem questões até de caráter político, né? Os atores, por exemplo, nordestinos, reclamam, e com razão, de que toda vez que tem personagem nordestino em novela, são atores do Sudeste que forçam o sotaque nordestino para parecer nordestino, né? O que já é revelador de muita coisa, esse dado, né? Então, por que não priorizar artistas nordestinos que já tenham o sotaque natural, se é o que eles querem ao sotaque, né? Que já é complicado falar desse jeito. Por que não, né? Fazer isso, valorizar dessa forma, porque senão acaba virando uma coisa caricata, né? E o Nordeste, durante muito tempo, foi alvo, na verdade, nas mídias, de caricatura, né? Então, é o cangaceiro, é a mulher macho, é o messiânico, né? E por aí vai, os séries dos personagens que vão, né? Povoando essa ideia realmente o Nordeste. Então, acaba fazendo um certo desserviço, a ponto de pessoas que, quando vêm para cá, ficam, nossa, não imaginava que o Nordeste era assim, porque criou-se uma não barra realidade, né? E os livros didáticos, é uma questão bem interessante, sabe por quê? A gente até conversou isso uma vez em sala de aula, né? De como, de repente, o que vem a ser o Nordeste, ele só existe durante a colonização, né? Aí, conforme muda o eixo econômico, vai para o Sudeste, aí o livro didático também vai para o Sudeste. Ele também muda para lá. E depois, quando é que vai aparecer o Nordeste de novo? Assim, porque, afinal de contas, a historiografia, até bem pouco tempo, ela era uma historiografia fundada numa visão da historiografia do Sudeste sobre o resto do país, né? Depois que os programas de pós-graduação começaram a pipocar em todos os lugares, a gente está conseguindo reverter um pouco isso. Essa ideia de uma historiografia nacional, que é contada pelo Rio de Janeiro e São Paulo, ela começou a ficar meio, opa, calma que não é assim, né? Que é um movimento bom, claro,
Mas o livro didático, né, chega nessa fase, fala um pouco da guerra na Bahia, né, a Bahia como o último lugar da resistência à independência, né, e expulsão dos portugueses, e depois praticamente some, né, assim, vai ter a revolução né, o levante comunista em 35, e aí o assassinato de João Pessoa, talvez. Bom, né, parece que o Nordeste some do livro didático em termos de conteúdo e de problematização, né? E aí, aproveitando um pouquinho dessa pergunta, é Luana, não foi a Luana que fez a pergunta da Luana? A gente tem que pensar um pouco na BNCC, né, que está aí, que promete, né, que tenha um parâmetro que seja nacional, mas que reserve um conteúdo que é local, que é regional, que é do Estado. E eu fiquei um pouco preocupada quando eu vi a base, né, porque no fim das contas você tem que dialogar sempre com o geral. Então, me pareceu que a proposta fica parecendo exatamente apêndice. A história do Estado, a história local, ela é apêndice de uma história nacional, o que é muito complicado. O que eu particularmente não, eu acho perigoso, né, do ponto de vista da gente, de repente, estar voltando para aquele padrão de uma história nacional, história das grandes lideranças que são formadas ali, né, principalmente no Sudeste, por aí vai, é complicado. Mas eu acredito que os livros didáticos, como geralmente são produzidos, né, por historiadores ligados a editoras, né, que estão numa região dita moderna do país, exatamente, o perigo da história única, estão numa região, né, em termos editoriais, muito mais desenvolvido, então acaba combinando tudo, né? Então, é um discurso historiográfico que vai parar num livro didático que prioriza o ponto de vista de uma região sobre as outras, né? Vou ler agora o do Daniel Rocha. O estereótipo existe, mas chega a ser curioso que nós, nordestinos, de certo modo, corroboramos e reafirmamos isso, que o diga Luiz Gonzaga, Ariano Suassuna, etc. Vou ler os outros comentários, certo? Professora, Arthur Spode fala, professora, como a educação pode combater as concepções de violência na sociedade? Minha Nossa Senhora! E ainda tem mais perguntas, se você quer que eu vou ler todas logo? Certo. Cláudio Carneiro colocou um comentário aqui. Existe uma diferença em estereótipos e características, sim. O Hugo José perguntou, professora, até que ponto a senhora acredita que a literatura modernista, regionalista, contribuiu, a partir da década de 30, para o enraizamento de algumas dessas características que compõem essa ideia de Nordeste? E Clarissa Valeriano, desculpa. Professora, e o papel das mídias de publicidade nessa construção? Aqui é o comentário, né, do Daniel, não é exatamente uma pergunta. É verdade, Daniel, né? Estereótipos existem, mas chega a ser curioso quando é exatamente. Mas repare que tem a ver exatamente com o que uma sociedade, num determinado contexto, ela entende quais sejam os limites e as funções de se alimentar um determinado perfil, um determinado comportamento, principalmente dos habitantes de uma outra região, por exemplo, né? De uma certa forma, aquele humor mais simplório e meio malandro, né? Que, por exemplo, o Renato Aragão fazia com o Didi, e até mesmo o Luiz Gonzaga, eram formas de tentar serem aceitos numa sociedade, né, que lhe parecia hostil a um modo de vida que eles mesmos já não se encaixavam mais. O Luiz Gonzaga, apesar de ser conservador e tradicionalista, a gente sabe disso, né, mas ele teve, obviamente, uma contribuição importante em divulgar as características dos nordestinos para o Sudeste.
meio montado, né? Dá aquela sensação que todo mundo se veste daquele jeito o tempo todo, e não é exatamente verdadeiro. Mas era uma espécie de vender uma chave de interpretação sobre a cultura nordestina. Era uma possibilidade. E, através dele, compreender a importância do forró, de certas danças como o chachado, a temática das músicas dele, né, que remontavam a esse cotidiano festivo e saudoso do nordestino, né, o nordestino, antes de mais nada, romanticamente falando, poeticamente falando, parece que vive de saudade, né, saudade o tempo todo, né, e isso é justamente uma estratégia para tentar se encaixar num mundo que dificulta esse encaixe, né. E o Ariano Suassuna, por sua vez, ele já era um pouco mais rígido em flexibilizar o aceite dessas outras regiões sobre a cultura nordestina. O Ariano Suassuna não negociava isso porque ele achava que a cultura nordestina se bastava, né? Mas, por outro lado, o Ariano Suassuna, e aí eu concordo com a análise que o Duval faz, o Ariano Suassuna, ele é meio que romantiza também o Nordeste ainda medieval, o Nordeste, né, das cavalarias de não sei o quê, então é ainda um Nordeste parado no tempo, mas que, para fins políticos que o Ariano Suassuna se prestava, esse tipo de defesa foi muito importante, né, ele defender esse tipo de Nordeste do modo como ele via, né. Agora, o Arthur, meu filho, como que... Olha, a discussão longuíssima, a gente já está falando aqui várias e várias questões, né? Mas uma sociedade que foi fundada na ação violenta e na subordinação dos outros elementos, dos outros indivíduos, para conseguir o trabalho, para conseguir a subserviência, né? Pense no escravo. O escravo é produto de uma violência, não só quando é capturado, mas quando vai realmente para as relações de trabalho, ele é obrigado, né? E se não responde, o disciplinamento é feito sob violência, né? As relações familiares, todas permeadas de violência, o Estado, a justiça. Não é naturalizar a violência, mas a gente acaba compreendendo da onde que vem, né? Tanto apreço por achar que a violência é a resposta para todos os problemas, eu resolvo tudo com violência, né? Então, eu acho que se a gente focar, né, na origem dessas questões e compreender como é que elas se materializam neste presente que a gente está vivendo, a gente tem um caminho para agir. Não estou dizendo que vai ser a solução, mas a gente tem que pensar isso enquanto estratégias para a gente amenizar esse tipo de crença, né, na violência como algo normal, algo bom, e então eu bato na minha mulher, eu bato em criança, ou eu mato a criança que eu não quero, né, no sentido daquelas mães, né, enfim, aquele caso do Sul, né, aquele menino lá que foi assassinado, que a mulher enterrou, enfim, esse tipo de coisa. São todos atos muito violentos, quer dizer, o que eu não gosto, eu vou lá e resolvo com violência. Eu usei esse exemplo só para me referenciar nesse sentido, né. E aí seria uma discussão longa, porque passa, obviamente, pelo sistema de ensino, passa pelo próprio modo como as autoridades lidam com as questões do cotidiano, né? Passa pelo modo como eu enxergo o outro, como eu quero que o outro faça o que eu acho que tem que fazer e como é que eu submeto a isso. Então, é um processo civilizacional, digamos assim, bem complicado, mas não é impossível, né? E não necessariamente passa somente por questões econômicas, não, né? Os Estados Unidos, por exemplo, a nossa meca do capitalismo é uma sociedade também bastante violenta, né? Não estou querendo dizer que isso é uma competição e a gente está de boas nisso, não, muito pelo contrário. Né? A literatura modernista regionalista contribuiu para o enraizamento de algumas características com essa ideia do Nordeste. Contribuiu, sim, né? Principalmente quando você pega Raquel de Queiroz, né? O que escreveu lá o Menino do Engenho, o José Luiz Rego, e outras referências que
porque também, por outro lado, eles não poderiam falar de um universo que não fosse diferente desse que eles viviam, ou das questões que eles estavam mais cotidianamente envolvidos, né? Então, do ponto de vista interno, então, pense que são intelectuais, acadêmicos, escritores, poetas, né? Cronistas, ficcionistas, Graciliano Ramos, por exemplo, também, né? Que vão escrever sobre o universo do Nordeste, mas pensando exatamente numa perspectiva do Nordeste mesmo. Então, eles não estavam exatamente pensando em explicar alguma coisa para alguma outra sociedade. Eles estavam tentando explicar alguma coisa para eles próprios, né? Ou mostrar a raiz de algum problema, ou de forma poética, de forma literária, tratar de alguma questão fundamental naquele contexto dos anos 20 e dos anos 30, né? Mas eu acho que a obra deles teve muito mais significado para o entendimento do Nordeste interno do que exatamente essa construção de uma visão para lá. É óbvio que eles eram consumidos, eram lidos lá no Sudeste, isso não há dúvida, de uma certa forma ajudam a criar uma ideia de Nordeste problemático, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma ideia de Nordeste rico, é uma ideia de um Nordeste saudoso, é uma ideia de um Nordeste afetuoso, coisa que, por exemplo, não tem nos escritos que são elaborados no Sudeste. Né? Os escritos do Sudeste sobre a região Nordeste são claramente, são decididamente voltados para desqualificar ou descaracterizar uma região propriamente. Isso, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos. Sim. O Jorge Amado também, né? Mas o Jorge Amado, eu acho que ele tem uma... Ele vem de uma outra trajetória, não? Você não acha que ele vem, assim, de uma outra formação propriamente dita, né? Aquela ideia... Acho que talvez Salvador tenha feito, a Bahia tenha feito dele um olhar um pouco mais cosmopolita, né, das questões humanas, né, coisas que, por exemplo, a Raquel de Queiroz já não, a Raquel de Queiroz a questão mesmo de falar da seca, né, então, repare, né, ela fala da seca, mas ela fala do ponto de vista de alguém que conhece a seca, né, enquanto que o Sudeste pega esse tema da seca e potencializa, né, e dá outros usos para o tema da seca, que na literatura, por exemplo, da Raquel de Queiroz, ela vai usar para um determinado fim, né, enquanto que lá é para alimentar uma hierarquização regional e que vai ver a seca como um problema realmente que desumaniza, né, que desumaniza, então logo as pessoas que moram aqui não são humanas, né, então por aí vai. Só rapidinho aqui, sobre a década de 30, tem que falar do Gilberto Freire, né? Porque o Gilberto Freire se opõe a esse movimento modernista porque ele não acredita naquele tipo de valorização nacional que os modernistas estavam propondo, né? A valorização nacional do Freire é outra, é uma que é mais apegada à tradição, e nesse caso o Nordeste representa a tradição que o Freire quer que o Brasil seja caracterizado. Ele até vai dizer, o Brasil é o Nordeste, porque a gente já viu isso em propaganda, né? O Brasil começou no Nordeste, então é uma coisa meio freiriana nesse sentido, mas o Freire é mais no pensamento sociológico, que é óbvio, influencia. Tá? O Lincoln tem uma questão, não é isso? Até liguei o microfone. Pode falar, Professora, primeiro gostaria de parabenizar pela fala, agradecer a oportunidade de estar participando aqui, essa tarde foi muito proveitosa. Professora, eu tenho uma pergunta, uma questão que para mim me chama muita atenção, é essa relação entre a ideia de região, principalmente a ideia de Nordeste, e o conceito de sertão. A senhora falou um pouco sobre isso, né, e tem um texto da professora Nízia Trindade Lima que fala muito sobre esse conceito de sertão e a ideia de que o sertão não está conectado a uma região, né, não está ligado a uma região específica.
Mas a sensação que eu tenho, a partir das leituras, até mesmo de literatura, como a senhora acabou de citar, é que a ideia de sertão está muito ligada ao Nordeste, né? Pelo menos é uma análise que eu faço. Eu queria entender, eu queria ver como a senhora enxerga isso, como a senhora enxerga essa correlação entre o conceito de sertão e o conceito de Nordeste. A senhora também vê essa correlação, enfim, como é que a senhora pensa isso? E muito obrigado novamente, parabéns pela rica fala. Obrigada também pela atenção, Lincoln. Aí o Jonas, né, também tem aqui. Sim, ele fez uma pergunta. Posso ler? Pode sim. Professora, só queria que a senhora comentasse algo que a própria citou no início da sua fala. Resultados eleitorais em pleitos presidenciais. Em 2014, o Nordeste, em maioria, votou na Dilma frente ao Aécio. Em 2018, maioria votou no Haddad frente ao eleito Bolsonaro. Queria que a senhora comentasse como esses resultados reforçam a ideia sobre o Nordeste. E Jailson também tem uma pergunta. Boa tarde, pessoal. Primeiro, gostaria de parabenizar ao pessoal do PET pela iniciativa, pelo tema, muito bacana. Eu, particularmente, sou suspeito de falar porque eu amo a região onde eu moro, onde eu nasci e vivo, né? E, para mim, não existe outra região melhor para se viver. Parabenizar também a professora Edna, muito bom, muito proveitoso, né, como foi citado anteriormente, né, toda a sua fala e a participação também dos meus colegas. Enfim, eu gostaria de fazer um comentário e uma pergunta. O meu comentário é que, às vezes, eu acredito que essa ideia, né, esse estereótipo criado do Nordeste, muitas vezes, e infelizmente, né, é reforçado pelo próprio nordestino, né? Antigamente se tinha uma ideia do Nordeste, né? Obviamente não se tinha toda a modernização, né, e a globalização na qual hoje nós estamos inseridos, né? No qual a informação ela não corria como ela corre hoje. Hoje nós podemos ter uma noção, né, uma pesquisa, né, só com um telefone a gente consegue desbravar todo o Brasil, né, através de uma simples pesquisa. Né, na internet a gente consegue identificar e, infelizmente, às vezes eu vejo falas dos próprios nordestinos, né, que falam que moro no fim do mundo, ou então nordestinos que saem daqui do Nordeste e vão para outras regiões e falam, eu sei lá, vim de Aracaju, o fim do mundo, é o fim do mundo mesmo, não sei o quê, e acaba reforçando essa ideia, né, de que o Nordeste é o fim do mundo, de que o Nordeste é algo que não é atualizado, e enfim. Infelizmente eu vejo muito disso, né, que o próprio nordestino às vezes ele não levanta a bandeira do próprio Nordeste. E a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, professora, eu não sei se a senhora chegou a acompanhar esse movimento do Nordeste Independente, né, que surgiu tem um tempo, né, que se criou a ideia de que o Nordeste, ele é uma forma, né, queria na verdade saber como é que a senhora enxerga, né, essa forma de manifestação do próprio nordestino, de criar essa ideia do Nordeste independente, né, de que o Nordeste não precisa das outras regiões, né, frente a esse preconceito, né, e essa como é que eu posso dizer? Esse preconceito, né, das outras regiões com relação ao Nordeste, né, de que o Nordeste sempre é apenas fuga do país, né, que o país não vai para frente porque o Nordeste é acomodado, que o Nordeste depende do Sudeste e do Sul para sobreviver, e aí se cria essa ideia de que, deixa a gente sozinho, deixa a gente dependente, que vocês vão ver quem é que vai ser melhor, né, e às vezes o próprio nordestino criou essa ideia. Eu queria saber como é que a senhora enxerga, né, essa ideia desse movimento aí do Nordeste independente. Muito obrigado aí pela oportunidade, e espero que a senhora tenha entendido, tá? Eu vou começar então pelo Lincoln, né? Ele pergunta exatamente a ideia do sertão, né? Na verdade, nós somos herdeiros de uma concepção que diferenciava os espaços a partir do ponto de vista do colonizador. Então, o português chega e
de uma certa forma, o português só entende duas referências de localização, o litoral e o que não é litoral. Aí, o que não é litoral, ele simplesmente botou o nome do sertão, que era, alguns dizem que era desertão, né, no sentido de... Então, foi simplificando de desertão para chegar na palavra sertão. Mas que o sertão significa esse espaço que não é esse em que a pessoa se localiza e, basicamente, é o ponto de referência em que ela fala, né? Então, nesse sentido, o sertão, tirando o litoral brasileiro, é todo o Brasil. Pra vocês terem uma ideia, no mestrado, eu analisei uma rebelião do período regencial e a região em Franca, né, perto de Ribeirão Preto. E a região era considerada sertão paulista, sertão das Minas e por aí. Goiás tem sertão, Minas tem sertão, né? Então, o que é exatamente? É mais um posicionamento geográfico em relação ao mundo que é conhecido, ao mundo que é a referência de quem está falando, do que exatamente um lugar que tem características ambientais peculiares, né? Então, o sertão não é necessariamente lugar em que sempre tem seca, não é. Você pode pegar os interiores de alguns lugares e esse lugar vai ser bem servido de rios, vai ter regime de chuvas bons e por aí vai. É claro que para o Nordeste, essa diferenciação ela ficou muito marcante porque ela teve um vigor muito grande na colonização. Ela foi um conceito espacial que realmente funcionou, né? Quando se falava em diferenças de localização geográfica, se pensava exatamente litoral e o sertão, para onde estão as pessoas, onde não tem nada, onde, né, a justiça não chega e por aí vai. Então, realmente, essa categorização do espaço, ela funcionou de forma mais evidente no período colonial, no Nordeste. Por isso que a gente fica com a sensação de que aqui, sertão, quando a gente fala sertão, é só sertão no Nordeste, não exatamente. O sertão, segundo até o Guimarães Rosa, né, ele vai dizer que está dentro da gente, né, e ele fez sobre Goiás, né, aquela região toda, Minas e Goiás. Enfim, então é mais uma referência do que exatamente um espaço geográfico concreto, com características peculiares, né. A questão do Jonas, Jonas, foi algo realmente muito sensível, né? A gente conseguiu captar muito bem essa manifestação, a ponto de, quando se pensa em análises eleitorais, geralmente se leva em consideração que o Nordeste não vota como o Sudeste. Isso já é algo ponto pacífico entre os cientistas políticos. Porque os votos, ou a percepção sobre a política, a percepção sobre o papel do presidente, seja esse, seja o anterior, essa percepção ela vai ser formada pela realidade em que o grupo social vive. Então, como as condições do Sudeste são diferentes e vive-se a política de um modo diferente que o Nordeste vive, é natural que se tenha opiniões e escolhas eleitorais também diferenciadas. Talvez uma certa aceitação mais tranquila sobre, né, a Dilma e o Haddad, ela tem a ver não só com uma publicidade das ações desses governos aqui na região, né, mas também com uma certa melhoria em certos índices que foi muito, muito evidente, né? E aí, enfim, algumas medidas voltadas para a melhoria educacional da população, medidas voltadas para a industrialização, estabelecimento de empresas, etc., etc., enfim, havia uma política de desenvolvimento regional. Assim como houve na época da Sudene, em que o Celso Furtado esteve no governo, na época do desenvolvimentismo, né, do desenvolvimentismo do JK, dos planos lá de desenvolvimento econômico do JK. Quer dizer, não é novidade que os governantes, né, que os presidentes, e cada um com as suas feições,
pensem que tem que ter um plano estratégico de desenvolvimento para essa região. Isso é normal, né? E aí, claro, a sociedade do Nordeste vai reagir a como esses planos foram efetivados, né? Se a gente, por exemplo, enxerga que o atual tem um plano de estratégia de desenvolvimento do Nordeste, isso vai repercutir na eleição, assim como repercutiu nas eleições, nos outros pleitos, a respeito dessa visualização, né? A gente conseguir identificar um plano estratégico de desenvolvimento para cá, né? E o outro foi o Jailson sobre a questão... Então, Jailson, é o seguinte, você sabe que falar de separação é contra a Constituição. Aí a gente está aqui só, tá, conjecturando, ninguém está falando nada, não. Porque, né, de repente, mas enfim, não é uma ideia nova, né? Desde quando a ideia de separação do Nordeste está acalentando os mais, assim, sonhadores, né? Porque vem, claro, de fraturas antigas, de ressentimentos, dessa percepção que para certas lideranças e certas agendas econômicas, o Nordeste deveria desempenhar sempre o papel de fornecer mão de obra ou servir como a praia, né, para uma determinada região, servir só como ponto turístico, quer dizer, esquecendo, né, que aqui tem uma formação social e que aqui tem uma potencialidade de desenvolvimento que, de repente, não é o mesmo desenvolvimento do Sudeste, é isso que eu bato sempre a tecla, não é o mesmo desenvolvimento do Sudeste, porque o desenvolvimento do Sudeste só vai ser no Sudeste porque as condições postas foram aquelas. Aqui, como as condições são outras, não adianta a gente ficar procurando reproduzir as mesmas condições para tentar ter o mesmo resultado. Não vai dar certo, né? Então, é necessário repensar esses modelos de desenvolvimento também. Mas quando a gente repensa isso, vem sim essa ideia da separação, porque ela também é uma ideia que tem enraizamento histórico, porque tem a ver um pouquinho com essa trajetória, né, de que a região foi sempre negligenciada, ela sempre foi vista sob um determinado papel que não corresponde à sua realidade, né, é algo muito complicado. E, ao mesmo tempo, revela que esse mesmo Estado, ele não cuidou das suas regiões de modo igualitário. Quando a gente fala tratar das diferenças regionais, não é nivelar as regiões no mesmo padrão. Quando a gente fala de tratar as diferenças regionais, é fazer com que cada região, com as suas especificidades, encontre o caminho do seu desenvolvimento, né? E aí as pessoas já estavam cansadas, e talvez não aquela pessoa, né, mais comum, que precisa se alimentar, aí migra para São Paulo, faz a vida lá, né, e consegue progresso material, consegue coisas que aqui não conseguiria normalmente, né? Mas a ideia é inverter o processo, não é fazer com que a pessoa vá para lá, mas fazer com que aqui também tenha as mesmas condições que a pessoa encontraria lá. As condições de progresso material e desenvolvimento cultural e educacional. Esse é o grande desafio, né? Mas a ideia de separação sempre teve. E, assim, intelectuais, artistas, né? Eles sempre têm lutado para não deixar nivelar, né, a cultura, a política, essa formação social, porque também é uma violência, né? A gente já assistiu muito disso, por exemplo, âncoras de telejornais no Nordeste, todo mundo fala como se estivesse no Sudeste. Isso é um absurdo. Não faz sentido. Ou então, as nossas referências de homenagens históricas serem, claro, são referências nacionais, entre aspas, mas às vezes tem cidades que têm muito mais nomes de ruas de gente que é de outra região do que da própria. Não faz o menor sentido isso. Mas é algo que a gente precisa estar pensando sempre e se policiando. É um processo complicado, né? Claro, não estou falando que a gente vai separar, mas não é tão fácil assim, né? Mas, de um modo geral, é porque tem essa percepção. A gente sabe que as políticas para o desenvolvimento das regiões, elas foram desiguais, foram injustas, e se existe hoje uma desigualdade, é por causa dessas políticas, pelo modo como elas foram feitas. Então, o erro está lá atrás. Tá bom, gente?
É isso. Sim, sim. Sim. Mas tem, quando eu vou dar aula de história do Nordeste, tem uns momentos que eu falo, gente, não estou falando nada, não. Eu não estou, só estou insinuando, né? Uma separação assim, conforme uma música que a gente ouve, não sei o quê. Vamos ali já resolver isso agora, vamos decretar o Nordeste como nação independente. Mas é só especulação mesmo. Mas que tem raiz histórica essa especulação, viu? De repente, daqui a alguns anos, quem sabe. Então, agradecemos mais uma vez a participação da professora Edna, muito obrigada. Gente, deixa eu só me despedir. Agradeço demais a oportunidade que vocês criaram. Gostei muito do acolhimento, do modo como vocês organizaram tudo. Gostei também dos nossos participantes. Perguntas ótimas, inteligentíssimas, muito, muito bem feitas e de forma respeitosa. Gostei muito e foi assim. Eu saio dessas sessões pensando um monte de coisa. E hoje, a sessão de hoje já me deu assunto para pensar muito mais outras questões. Eu acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer. Tem que usar o conhecimento para a gente melhorar. Não é isso? Muito obrigada mesmo a vocês, viu? O PET está ó, filé.